Bom, você aí de casa deve estar se perguntando o que a Thalita está fazendo nesse cenário lindo, nessa cozinha incrível aqui. Mas eu já vou contar de onde é essa cozinha. Mas antes disso, eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, o arquiteto Igor Prudente. Seja muito bem-vindo, Igor. Prazer nosso, muito obrigado pelo convite. A gente que fica feliz. Bom, o Igor vai falar de como planejar uma cozinha. A gente está numa cozinha incrível, não é isso, Igor? Sem dúvida, nos encontramos aqui na Modular, já Sim. Estou revelando, né? Já revelou. Antecipando, um lugar que eu tenho bastante admiração ao trabalho, parceiros nossos, então vocês vão ver aqui muitas vezes. Gosto muito do trabalho deles e dessa coleção nova, então nem se fala, que eu acho que vai trazer essa abordagem agora. Exatamente. No que diz respeito à cozinha, né? Para você conhecer um pouco dessa projeção, dos modulados, como é que a pessoa aí de casa, você que está nos assistindo, pode estar pensando como eu devo montar uma cozinha, como eu posso estar fazendo esse projeto? Então, Thalita, primeiro tem que ser feita uma análise no checklist do cliente, né? Se a gente vai fazer essa cozinha no apartamento, se a gente vai projetar, particularmente no nosso escritório a gente faz bastante casa, então assim, como eu amo cozinhar e adoro cozinha, eu sempre trago esse olhar mais atento para a cozinha. E a gente meio que consegue moldar mais ao espaço para trazer umas regras básicas de cozinha para o projeto. Então aqui no caso, como aqui é um cenário, a gente não tem muito essa necessidade, mas existem regras básicas da triangulação, que a gente tem que trazer a geladeira, fazer um cruzamento com a cuba e o fogão, para que você consiga ter uma ergonomia, uma dinâmica melhor de trabalho. Então, quando a gente consegue desenvolver um projeto da sua base, eu consigo fazer uma cozinha bem melhor. Quando é para fazer uma reforma no apartamento, a gente tem muitas limitações, as questões da geometria do apartamento em si. Apesar que hoje a sala, ela meio que entra na cozinha, né? Sim, é tudo hoje muito integrado. E isso é muito legal. Essa nova tendência, não sei se eu posso chamar de tendência, mas isso de você integrar, você integra a família, né? Porque as pessoas conseguem se encontrar. E a gente, você que está nos assistindo ou está chegando agora, a gente está num espaço incrível, numa cozinha que é grande, que eu acho que deve ser uma cozinha desejo para quem está vendo aí, porque querendo ou não, hoje as pessoas passaram a ficar mais em casa, observar mais as casas, Igor, e a cozinha tem sido um dos mais investimentos dentro de casa. Tem muita gente que gosta de cozinhar, de bater papo. Ora, a minha casa tem televisão na cozinha, então eu acho que hoje em dia as pessoas buscam isso. E é importante hoje a cozinha, para quem gosta, como você disse, e para quem está nos assistindo, nosso telespectador, que quer ter essa dinâmica de estar cozinhando, de estar batendo papo, montar uma cozinha que te dê esse conforto. Então, quando se tem essa demanda dessa intimidade do cliente, tanto do homem quanto da esposa, para com a cozinha, se faz necessário trazer os convidados. Em outros momentos, você ficava meio isolado, né? Sim. O pessoal ficava lá na varanda gourmet e uma pessoa só ficava sozinha na cozinha. Na cozinha. A pandemia ela vai trazer uma atmosfera ainda muito mais forte para isso. Então a mesa de jantar ela cola na cozinha, muitas pessoas quebram as paredes para justamente trazer a cozinha para a sala. Então essa integração permite que você se sinta no seu palco, como você está aí agora. Perfeito. Então você traz os holofotes para você e você vai cozinhando para os amigos. E batendo papo, interagindo aqui. E eu queria que você falasse assim, a gente tem aqui os modulados, tem muita gente que tem muita coisa e gosta de guardar cada um no seu determinado lugar. É legal se pensar como deve planejar esses móveis aqui. Sem sombra de dúvidas, vamos lá. Hoje em dia, os modulados eles traem uma infinidade de acessórios. Sim. Acho que o mais importante é você se conhecer bem, assim, tentar ver a sua relação de organização. Por exemplo, aqui. Nós temos um vidro aqui, que ele é um vidro que ele é tipo um canelado. Ele permite uma visualização meio que parcial. Mas se você não é muito organizada, não é interessante, certo? Viu, gente? Então, assim, se você é uma pessoa que, assim, não gosta muito de organização, vamos levantar aqui para mostrar, você vai acabar tendo muita exposição disso. Em contrapartida, eu adoro o vidro, porque o vidro ele é de fácil higienização. Sim. Você vem com um vejazinho aqui, porque é uma hora que tem exposição para engordurar. Ah, é verdade. Então fica fácil, certo? Esse expositor aqui, por exemplo, ele só se faz necessário
quando o cliente tem um painel de eletrodomésticos interessante. Sim, olha que bacana, gente. Então, sugestão. Fica uma área de disposição e de fácil acesso. Porque o interessante da cozinha é essa dinâmica, é você pegar, você trazer para cá. Por exemplo, aqui eu não sei se tem uma tomada, mas se faz necessário uma tomada na ilha, tem uma torrezinha que você coloca aqui, para você já liga um liquidificador, para você tá cozinhando já trazer aqui, já... o molho de volta para a panela. Então, acho que essa logística ela é muito interessante. Mas os acessórios são interessantes, são diversos. Esse aqui, por exemplo, eu gosto muito desse puxador. Olha que puxador. Porque, observe aqui, ó, ele é curvado. Então, uma pessoa mais gordinha como eu, por exemplo, que se bate bastante, não se machuca. Existem outros puxadores que são pontiagudos. Ah, sim, é verdade. Então, assim, para criança, então, eu acho que o projeto é isso, Thalita, é você entender quem são os moradores, se tem criança, se tem idoso. Porque essa questão do idoso, por exemplo, essa aqui é uma porta, né? Sim. Eu particularmente prefiro a porta porque eu consigo ter uma área de acesso maior. Mas para o idoso é ruim se abaixar. Com certeza. Então, para ele é melhor uma gaveta. De puxar. Então, os gavetões, tem uns prós e contras. Sim, ali né? a gente tem gavetões então, também. Aqui a gente já tem o gavetão. Tudo vai depender realmente dos moradores da casa e do que eles se proporcionam dentro da cozinha, né? Até porque, assim, a gente está mostrando aí para você uma cozinha enorme, uma cozinha bem, assim, receptiva, que tem aqui os bancos para você estar interagindo, eu tô cozinhando, eu tô conversando. Você pode colocar aqui uma caixinha de música, você que já é super empolgada, bota uma caixinha de música. E uma coisa que eu gosto muito também é esses armários, assim, que dá para colocar os mantimentos, dá para colocar muita coisa, né, Igor? Então, você é alta, né? Eu sou alta, então tá tranquilo. E é outra coisa que a gente tem que analisar, as baixinhas, né? Que a nossa estatura é muito baixa aqui no Nordeste. Então, eu já vi vários projetos, as tais básculas, certo? Então as pessoas botam as básculas e aí não conseguem fechar depois. Mas eu percebo também que às vezes o cliente chega na loja e se encanta, mas aquele universo não é o dele. Então ele precisa se conhecer, entender como uma cozinha para ele funciona. Porque esse tipo de cozinha aqui, para mim, funcionaria tranquilamente. Para mim também. Certo? Mas aqui pode não ser a realidade de muita gente. Porque tem muita gente que come de marmita, ou almoça fora. Verdade. E não gosta de cozinhar. Tem cliente meu que não sabe nem fritar ovo. E aí o que acontece? Você faz um investimento desse aqui, de uma pedra como essa, e acaba virando um enfeite. Então eu acho que esse briefing é fundamental. O cliente entender e o profissional traduzir isso em acessórios. Mostrar para ele essas relações que eu trouxe para vocês de porta, de gavetão, de acessório, para despertar nele se de fato se faz necessário. Porque hoje em dia tem porta até com controle remoto. Verdade. Entendeu? Então, você tem que ter o acessório certo para a pessoa certa. E não porque está na loja. E não porque está na moda, gente. Porque o outro tem, faça algo que vai ser funcional, algo que você vai utilizar. O que não funciona é aquilo que você faz que não utiliza. Então é importante que se você fizer uma cozinha dessa, uma menor, ou que seja, ou um modulado maior, com mais espaço, tem que ser o que vai funcionar para você. Agora eu só quero selar um compromisso aqui, inclusive ela está aqui, a Adriene, tá, a gerente da loja Modular, que a gente vai fazer uma outra matéria. Eu espero que o Igor esteja com a gente, tá? Porque ele entende sim de gastronomia. A gente vai fazer uma matéria aqui, ó, falando dos modulados e cozinhando, gente. Então, aguarde que já selamos esse para você ver, para ver como é que é a dinâmica, porque o nosso telespectador, Igor, ele quer saber como é que é essa dinâmica. Se eu fizer um investimento numa cozinha dessa, né? A gente tem um fogão aqui de piso. Será que como é que eu vou cozinhar? Como é que é essa dinâmica? A gente vai mostrar tudo para você em casa. Estendendo esse briefing em relação à marcenaria, tem que se estender também aos eletrodomésticos. Sim. Então a gente percebe também um certo fanatismo pelos eletrodomésticos. Aqui a gente tem um fogão de indução, né? Sim. Um cooktop de indução, que ele traz uma relação muito da questão da energia. Então se sua casa tem placa solar, é uma boa alternativa. Ele traz uma certa segurança para a criança, é bem legal. É muito difícil a criança se queimar com um fogão desse. Em contrapartida, ele tem um certo necessidade, se faz necessário, panelas que tenham uma camada de alumínio mais espessa. Então, a informação do profissional tem que ser completa. Não adianta induzir o cliente a comprar isso aqui e não passar para ele que ele vai ter um gasto também com panelas mais caras. Sim, com certeza. Precisa de algo específico para determinado eletrodoméstico. Isso é importante. Sim. A geladeira side by side, que é um formato bem americano, que elas são feitas para aquelas caixas, né? Comidas, lasanhas, carne de hambúrguer. Então, nós não temos muito esse hábito alimentar. Então, o cliente tem que pegar o produto,
tocar no produto. Eu sempre falo isso. Evite estar comprando na internet. Compra na internet depois que você tiver tido contato com o produto. Sim, para entender, Sim. né? Porque às vezes a gente não consegue ter essa dinâmica que o Igor está falando de como é e se vai funcionar. Porque às vezes vai na internet, chega em casa, não é a sua dinâmica. Isso é muito importante. Bom, Igor, eu adorei o nosso bate-papo. Eu espero que você volte mais para o Mora Sergipe. Foi um prazer. E eu espero, ó, a Adriele tá ali sentada, viu, gente? Ela tá ali sentadinha, mas ó, a gente tá selando esse compromisso com você aí de casa, que a gente vai vir com uma outra matéria para mostrar essa dinâmica, para você se inspirar, fazer seus móveis personalizados, seus móveis planejados, quem sabe uma cozinha, com todas as dicas aqui do Igor. Maravilha, estamos sempre à disposição. Obrigada, Obrigado Igor. pelo convite.